Eu quero trazer para você aqui um exercício que a gente teve ontem com um cliente muito importante. Nós sentamos para falar sobre o planejamento e foi bem interessante a conversa. O que acontece? Eles têm atividade imobiliária, eles têm uma usina de geração de energia que está começando, vai ser implantada agora em janeiro. Eles têm também patrimônio pessoal, e eles têm vários imóveis também de atividade de locação. E além disso, eles têm uma incorporadora, né, fazem loteamento, incorporação de imóveis. Bom, no bate-papo com esses clientes, a gente entendeu ali, eles já tomaram algumas decisões muito legais e talvez você se enquadre nesse perfil, porque eles criaram um CNPJ e já estão tratando todas as questões dentro desse CNPJ, ou seja, já transferiram todos os patrimônios para dentro desse CNPJ. Eu quero te falar um ponto de atenção muito importante. Não quer dizer que você tenha um CNPJ, que os seus bens estejam no CNPJ, que você não vai cair no inventário. Muito provavelmente você vai cair no inventário e vai cair de modo muito mais severo. Mas eu tenho uma forma para te ajudar de você organizar o planejamento e colocar as cláusulas sucessórias de modo que você tenha aí a tranquilidade para fazer a sua sucessão. Eu sou o Glauco, economista e contador. Se você não me segue ainda, curte esse vídeo, compartilha, me segue lá, Glauco um Bom Conselho, também no YouTube e aqui nas redes sociais. O que eu quero trazer aqui desse atendimento ontem que a gente fez desse cliente é que tem alguns pontos de atenção que são muito importantes. Eu quero falar aqui da importância de ter o prestador de serviço adequado, o contador que entenda de holding e o advogado que entenda de holding. Não contrate um planejamento patrimonial na modalidade holding se você está falando só com um advogado, se você está falando só com um contador. É importante ter uma empresa sólida que tenha tanto advogados quanto contador para prestar o serviço para você. A gente tem esse cuidado, hoje nós temos uns melhores especialistas, tanto advogados, tanto contadores, porque os advogados, eles são, assim como os contadores que trabalham prestando serviço para as empresas, eles são clínicos gerais, geralmente eles fazem lá trabalhista, tributário, família, sucessões, e aí tem um profissional que trabalha lá com holding, e o dono do escritório muitas vezes nem dá atenção para esse profissional, e aí você fica então na mão de uma pessoa que talvez não vai ter uma especialidade. Da mesma forma, eu quero falar dos contadores. O contador tem lá o departamento de pessoal, tem o tributário, tem o fiscal, tem a emissão de notas e outras áreas de atendimento no seu escritório. E dificilmente esse contador vai entender de holding. Então, eu quero trazer aqui para você ficar fora do clínico geral, não que eu estou menosprezando o clínico geral, ele é importantíssimo, mas se você precisa fazer uma cirurgia na mão, você está com um problema grave na mão, você não pode ir lá no clínico geral, ele vai passar para um especialista. Então, não trabalhe com generalistas, esse é o meu recado de hoje. Não trabalhe com advogados ou com contadores que são faz tudo. Você pode incorrer num grande erro na entrega do seu planejamento e você vai ver que você vai ter que depois costurar um arranjo que pode ser muito mais caro e pode te dar muito mais prejuízo. Então, contrate um escritório que tenha o jurídico e o contábil integrados, que trabalhem juntos e que sejam especialistas em holding, que trabalhem exclusivamente com holding. O nosso escritório hoje tem essa especialidade, tá? O Conselho Holding foi criado justamente com uma indignação de pegar assim centenas de planejamentos de empresas constituídas, onde que eu costumo até usar uma brincadeira, que o rabo estava todo para o lado de fora, ou seja, a empresa estava constituída às vezes na modalidade holding completamente desorganizada. E aí o inventário vai cair nessas empresas, muitas delas que a gente atendeu, que não teve como organizar, porque os clientes não quiseram modificar, mas muitas a gente conseguiu organizar, mas são situações, por exemplo, de sócios pessoa física, questões das atividades empresariais misturadas. Então, voltando aqui àquele exemplo que ontem eu estava nesse atendimento, o que acontece? Eles têm várias atividades empresariais. Como um contador que não é especialista em holding vai separar, vai segregar essa atividade? Ontem eu falei com esse cliente, primeira coisa, a sua imobiliária vai para um CNPJ, a sua usina de geração de energia vai para outro CNPJ. Glauco, mas isso fica caro? Não, isso não fica caro.
tá? Uma abertura de CNPJ hoje na junta comercial custa R$ 292. Então, 282, se eu não me engano, ou 292. Enfim, você tem ali menos de R$ 300 para você constituir cada uma dessas empresas. E o patrimônio pessoal nós vamos colocar numa outra célula, numa outra unidade. E nós vamos ter uma controladora que vai gerenciar todo esse sistema. Então, você tem ali, se der um problema na usina de geração de energia, está só naquela empresa e ali vai resolver todo o problema. Se dá um problema, por exemplo, eu falei, eles trabalham com incorporação de imóveis e loteamento, se dá um problema ali na incorporadora, por exemplo, uma multa milionária do IBAMA, um problema lá de reflorestamento, por exemplo, você tem o problema ali só naquela empresa. Então você tem muito mais tranquilidade para gerenciar todo o patrimônio e organizar esse patrimônio. Então eu estou trazendo aqui algumas questões para você não incorrer nos erros e para você fazer um planejamento de modo adequado. Nós vamos fazer para você o estudo de toda a sua atividade. Por isso que é importante você consultar um especialista, como eu falei aqui, que não seja apenas um advogado, não seja apenas um contador, mas que seja um escritório que tenha o jurídico e o contábil integrados e que eles trabalhem juntos, porque tem muitas questões, tanto na parte jurídica, do acordo de acionistas, da integralização da forma, da imunidade dos impostos, do ITBI, enfim, isso tem que ser feito por um especialista. Da mesma forma, o contador precisa ser especialista em holding, as obrigações acessórias são completamente diferentes, a declaração de imposto de renda pessoa física para jurídica são completamente diferentes na estruturação da holding. Então, a gente está trazendo realmente uma assessoria especializada para poder trabalhar, para poder trazer aqui para os nossos clientes o que tem de melhor dentro do nosso escritório. Falando desse cliente, né, que a gente estava atendendo ontem, e aí a gente teve essa conversa explicando a importância de segregar todo o patrimônio, de separar em CNPJs, os quinais que vão compor cada uma das atividades precisam ser bem organizados. E aí, se você tem atividade imobiliária, atividade de locação, nós temos um pulo do gato muito importante, porque você deve saber disso, mas talvez você não saiba. Ali talvez só na pessoa, você está recebendo aluguéis na pessoa física, pagando ali 27,5% de imposto de renda na pessoa física, a gente consegue fazer a migração aqui para a pessoa jurídica e você consegue para o lucro presumido com uma alíquota ali de média de 11 até 15,5, tendo uma economia tributária enorme. Mas veja bem, isso precisa ser feito com muita maestria, porque senão não tem a imunidade do ITBI na integralização para essa holding. Apesar de a gente inclusive pegou um cliente ontem e ele prometeu imunidade do ITBI, ele tem 50 unidades locatícias, né, de aluguel de kitnets. Você imagina se esse cliente vai conseguir a imunidade do ITBI. Isso claramente precisa estar conciliado com o contador, porque senão isso é elisão fiscal, isso é evasão, isso é sonegação de modo claro, e a Receita Federal vai pegar isso assim, de um modo muito preciso. Então, precisa ter esse cuidado, porque não adianta fazer malabarismo jurídico aqui, se estiver desconectado do contábil, vai entrar numa grande encrenca com a Receita Federal. E o que a gente quer evitar é que você tenha dor de cabeça com o seu planejamento. Então, nosso time jurídico e contábil está jogando junto, precisa jogar junto. Então, se você tem aí, está analisando uma proposta, está pensando em fazer uma holding e esse planejamento está dissociado da pessoa física para a pessoa, do advogado para o contador, você precisa prestar atenção e talvez parar. Eu estou indo atender agora um grande cliente no interior de Minas também, e ele começou a fazer uma holding, o contador começou a fazer uma holding, e ele começou a integralizar os bens nessa holding, e aí depois ele fez o pedido de imunidade do TBI, e ele tem uma construtora, você imagina? Então, a prefeitura já respondeu que não há imunidade do ITBI nesse caso. Inclusive, vai se cobrar o ITBI da diferença que está no valor, na declaração de imposto de renda daquele bem, daquele lote, daquele prédio, para a diferença do valor de mercado avaliado pela União, pela Receita Fazendária Estadual. Ou seja, ele já vai tomar uma multa de ITBI ali enorme. Então, não faça um planejamento
com um contador apenas, não faça um planejamento com um advogado apenas, faça com um time que realmente seja integrado e que saiba jogar o jogo. Então a gente vai justamente resolver essa holding, e eu costumo até brincar, se você está fazendo uma holding, se você está contratando um contador apenas para fazer a sua holding, por favor, amarra a mão dele na cadeira e não deixe ele protocolar os seus bens, não deixe ele protocolar a minuta de integralização de bens na junta comercial, porque vai ter muito problema. É importante ter o contábil, mas é importante também ter o jurídico. Então eu falei, com esse cliente que eu estou indo atender agora, eu falei assim, amarra a mão do contador na cadeira, não deixa ele fazer mais nada, porque se ele não tiver dentro de um planejamento organizado com o jurídico, isso pode ocorrer em muitos erros.